Olá, tudo bem? Eu estou feliz hoje porque estamos aqui no Rio Paraná, na beira do Rio Paraná, numa paisagem muito bonita, como vocês podem ver. E eu quero dizer para vocês que aqui já fundou uma cidade, tem uma cidade submersa, que quando o rio seca um pouco dá para ver a fundação da cidade e eles tiveram que mudar. Mas é um lugar muito bonito, que depois o irmão vai mostrar a natureza aqui para vocês. Mas eu estou feliz porque, na realidade, a gente está entre a natureza. Eu quero falar de um tema muito importante, que é, vamos dizer, a intransigência do Senhor. Como nós sabemos, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, é longanimidade, piedade, mas também Deus é justiça. E muitas vezes nós não temos noção, principalmente nós dos últimos dias, não temos noção da santidade de Deus. E muitas vezes queremos fazer as coisas da nossa maneira. Eu quero mostrar um tema para vocês hoje que, vamos dizer, vai de encontro à natureza humana. Porque a gente quer viver, a gente quer, vamos dizer assim, gozar a vida. Ninguém quer doença, ninguém quer miséria, ninguém quer azar. Mas a gente sabe que nós temos que construir, na realidade, o nosso destino. Então, Deus nos predestinou à salvação. Mas Ele nos deu um livre-arbítrio. Que, infelizmente, muitas vezes Deus tem que até transgredir o seu próprio livre-arbítrio por causa das nossas transgressões. Nós, olhando na Bíblia, a gente vê que o homem sempre foi rebelde. Esse mundo, na verdade, foi feito por Deus e dado a Adão. Adão perdeu o domínio. Adão perdeu o domínio do mundo para Satanás. E como nós vemos, em certa ocasião, que, vamos dizer assim, Deus fez uma reunião com os mundos que não caíram, os representantes dos mundos não caídos, e representando o planeta Terra estava Satanás. Na verdade, Satanás não estava errado. Porque ele tomou, na verdade, ele conquistou Adão. Ele tomou. Só que Deus mostrou para ele que, na verdade, ele estava ali, mas ele era um intruso. Porque, na realidade, ele usurpou, vamos dizer, o direito de alguém. E Deus estava falando para ele que não era bem assim. Que Deus tinha um homem que era sincero, reto, temente a ele e se desviava do mal. Se a gente prestar atenção, Jó era um homem perfeito. Se fosse hoje, naquele tempo os 10 mandamentos ainda não tinha sido dado por Deus. Mas ele era um homem perfeito. Ele era sincero no falar, no agir, reto, gostava das coisas corretas. Temia a Deus, não temer de medo, como a gente às vezes vê crente, que é uma vergonha falar que tem medo de Deus. Se ele tem medo de Deus é porque o diabo está nele, porque quem tem que ter medo de Deus é o diabo. Nós temos que respeitar. Então, a palavra temer, ela tem 2 significados. Respeito, consideração, por Deus em primeiro lugar. Isso é temer. E o temer de medo, que tanto Deus pode pôr como nós podemos orar. Em experiências que eu tenho pedir ao Senhor que pusesse em mim um espírito de terror. E a pessoa tremer na minha frente. E fazer aquilo que eu ordenar em nome de Jesus. Mas isso são coisas que nós vamos, em outra ocasião, nós vamos tratar. Aqui, em Gênesis 4, de 4 a 7, nós vemos a importância que tem a gente prestar atenção na palavra de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus instituiu um sacrifício, que seria um cordeiro sacrificado. Aquele cordeiro representava a Cristo Jesus, no futuro, o Salvador da humanidade. Só que
os filhos de Adão não prestaram atenção. Um fez do jeitinho que Deus pediu. Ele cuidava de animais, tinha animais, e ele então fez o sacrifício, uma oferta. Já o Caim era rebelde. E ele pensou, é o primogênito. Então, eu acabo com o primogênito, acabou vamos dizer assim, a linhagem de salvação do Senhor. Então, vamos prestar atenção. Talvez o que Caim ofereceu tinha muito mais dinheiro envolvido. Vamos dizer que se fosse hoje. Hoje, quanto custa uma ovelha? Talvez aí, R$1.500, R$2.000. Imagina uma carreta cheia de melancia, de abóbora, de abacate e tal, que daria muito mais do que o valor de uma ovelha. Mas ele não quis negociar com seu irmão. Ele pensou, eu levo lá umas frutas, umas coisas. Então ele não deu valor. E nós temos que prestar atenção numa coisa. Deus não faz conta de, vamos dizer, de quantidade, mas de qualidade. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor, na verdade, estaria assim, vamos dizer, a gente estaria assim, nos pondo num nível igual de Deus, que foi o que aconteceu lá no céu com o anjo rebelde. Ele era uma criatura, esqueceu que era uma criatura, pensou apenas que o Senhor era mais uma criatura. Ele esqueceu que quando ele acordou, ele foi feito, ao lado dele estava o Criador. E o orgulho, a rebeldia fez ele cair. Então, nós vemos então a importância que tem a fidelidade à palavra de Deus. Se Deus chamar um avião de bicicleta, a gente tem que chamar também o avião de bicicleta. Se Deus mudar, bom, não é bem, é um navio, então é um navio. Se Deus falar que isso aqui é um mar, para a gente pode ser um rio. Mas se Deus falou que o mar é um mar, o que nós aprendemos? A obediência é melhor do que o sacrifício. Quando Deus então vai inquirir do Caim, ele foi malcriado com Deus. Ele respondeu como se um colega falasse com o outro. Ele esqueceu que Deus é soberano e que na realidade os judeus mesmo, eles, para falar o nome de Deus, Jeová, eles tinham que lavar a boca. Eles não pronunciavam como hoje nós pronunciamos o nome do Senhor. Às vezes até nas brincadeiras, nas conversas, nas mentiras, nos juramentos, muitas vezes se usa o nome do Senhor. Os judeus tinham respeito e nós deveríamos ter, não medo, mas respeitar. E nós vimos então que ele, vamos dizer assim, ele faltou com respeito com Deus. Ao dizer, sou eu o guardador do meu irmão. Eu não sei como é que Deus não fulminou ele ali. Mas Deus teve paciência e falou para ele, por que o seu semblante descaiu? Por acaso, se você fizer o bem, eu não vou aceitar o bem que você fizer, mas se você quiser prosseguir no pecado, o pecado jaz às portas. Isso quer dizer que as nossas palavras têm que ser medidas. Nós não podemos tratar Deus como nós tratamos, vamos dizer assim, um colega, um amigo. Deus é Deus, acima de tudo. E nós vemos então que na realidade, a oferta de Caim não agradou a Deus. Deus preferiu, no caso, vamos dizer assim, rejeitar e ficar com o cordeiro, porque tinha um significado. Nós temos que ter essa mesma compreensão. E quando falamos em oferta, falamos também no dízimo. Na verdade, o dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Então, o dízimo não é da gente.
O dízimo pertence a Deus. E a 10ª parte. Não é como a gente vê por aí, igrejas cobram o 3º dízimo, o 4º dízimo. Entende? Agora, se a gente prestar atenção, dízimo é obrigatório. A oferta não é obrigatória. Mas se a gente prestar atenção, a oferta tem uma importância tão grande quanto a do dízimo e até maior. Por quê? Porque na oferta, quando você oferta, você está dizendo o quanto você aprecia aquela pessoa. Imagina a gente dar um presente para uma pessoa e dar uma caixa de fósforo. O que a pessoa vai pensar? Não é? Imagina a esposa está esperando que o esposo dê um presente de Natal e ele pega vamos dizer assim, uma pedrinha, faz uma caixinha bonitinha e dá para ela. E ela pensando que é um anel de brilhante, quando vê, né, é uma pedra. Então, na oferta, você está dizendo o quanto aquela pessoa é para você. Quanto vale aquela pessoa. Por isso é importante. E a gente vê que, na verdade, as pessoas exploram, na verdade, exploram o próximo, pedindo 3º dízimo, 4º dízimo, ou mesmo oferta, até mesmo da idade da pessoa. Você tem tantos anos, então você vai trazer tanto de oferta. Isso está errado. Não existe isso, biblicamente não existe. Então, a gente deve dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nos dias de Noé, por exemplo, nós vemos que no prazo de 1000 anos, vamos dizer assim, a terra prosperou, a terra cresceu. Os homens viviam 500, 600, 900 anos, como no caso, por exemplo, de Adão, que viveu 930 anos. Então, nesse espaço que Deus deu, era para realmente a terra crescer, o povo, a população. E nós vemos no caso, por exemplo, de Noé, quando houve vamos dizer assim, a intromissão dos filhos dos homens com as filhas de Deus, nasceram gigantes e a terra se deteriorou. Se a gente prestar atenção, chegou num ponto que Deus viu que se continuasse assim, ele ia perder tudo. Intentou destruir a terra, mas como nós sabemos, porque ele deu livre-arbítrio para o homem. Ele olhando na terra não viu um justo, ele ia destruir. Só que olhando melhor ele viu um homem justo. E por ele ter dado livre-arbítrio ao homem, ele não poderia simplesmente destruir a terra. Tinha que ter o consentimento pelo menos de uma pessoa, foi o que ele achou. Se você gostou desse tema, se você acha que realmente Deus é amor, mas Deus é justiça também, e que muitas vezes ele teve que destruir a sua própria obra por causa do pecado, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, dê um joinha, isso vai nos ajudar. E também você pode nos ajudar, sim, com suas ofertas, porque o programa precisa alcançar o mundo. Na realidade, quando você fizer isso, você está ajudando a evangelizar a 8 bilhões de pessoas que estão condenadas se não derem ouvido à palavra de Deus. Agora, nós vamos encerrar e o nosso câmera vai mostrar aqui a paisagem para vocês verem que lugar lindo que é esse aqui. Tem até tucano.